Olá, recebemos hoje a candidata a deputada federal pelo PSOL, Kátia Costa. Kátia tem 46 anos, é natural de Florianópolis e é bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal de Brusque. Além de mim, Andrei Paloski, participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidata. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Andrei. Para começar, por que você decidiu ser candidata a deputada federal? Bem, eu, assim como a maioria dos brasileiros, né, vendo toda uma trajetória de coisas erradas acontecendo no país, eu resolvi que realmente só através do partido político é que a gente consegue entrar na política de fato, né? Porque eu faço política, né, uma política social, eu trabalho numa associação, né, eu trabalho numa biblioteca pública que tem um trabalho social também, e a gente faz por fora, né, faz as coisas no atendimento à população, mas para efetivar leis, para realmente defender o povo, a gente tem que estar à frente lá em cima, ou na Assembleia Legislativa, ou dentro das câmaras de deputados ou do Senado. Então, é por isso que eu resolvi entrar na política. Caso você seja eleita agora em outubro, qual é o primeiro projeto de lei que você pretende apresentar? Você já tem uma ideia definida? Olha, Marcelo, eu coloquei como metas para mim compromissos, tá? Compromissos com o cidadão. Um deles, né, é o compromisso de acabar com os privilégios. Algumas pessoas acham utópico, algumas pessoas acham que é, né, um projeto que eu não vou conseguir ou que alguém não vai conseguir nunca fazer, mas eu acho que acabar com os privilégios seria um projeto que eu teria em mente. Eu sei que já está tramitando alguma coisa no Congresso, então verificar qual o teor desse plano, né, de acabar com os privilégios, verificar quais as metas disso, como vai ser, como ele está escrito e realmente lutar contra os privilégios que há nesse espaço, né, que é o legislativo. E o judiciário também, né? Mas de que forma isso seria materializado? Porque lutar contra os privilégios é um contexto um pouco amplo. Sim, sim. Sim, através de um projeto de lei que realmente corte com os privilégios. Acabe, por exemplo, com o auxílio moradia, acabe, por exemplo, com o auxílio, por exemplo, a quantidade de assessores, né? Tu redigir um projeto de lei que realmente, ou verificar se o projeto que está tramitando já não é bom para isso, né? E que a gente possa trabalhar junto com quem fez esse projeto, entendeu? Eu acredito que seja nesse caminho. Perfeito. Você considera que tem conhecimento técnico suficiente para, por exemplo, analisar a execução do orçamento, em finanças públicas de modo geral? Porque a gente sabe que será necessário analisar contratos firmados e outras ações do governo, né? Como é que a senhora avalia o seu conhecimento técnico nesse aspecto? Bem, eu não sou contadora, né, nem sou economista, eu sou bibliotecária. Uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória de trabalho e de faculdade foi procurar se informar sobre, né, e procurar as pessoas que vão me auxiliar, no caso, os assessores que vão me auxiliar nessa questão de economia e contabilidade, no caso, né. Obviamente, eu sou bibliotecária, eu não sou contadora, né? Mas eu acredito que a gente vai fazer análises em conjunto com as pessoas que vão te assessorar, né? Então, obviamente, não sou contadora, né? Então, se tu me perguntar, eu não sou professora para estar em sala de aula, né? Mas quantos candidatos a deputado federal têm esse know-how? Quantos prefeitos têm esse know-how para fazer no país, né? Quantos senadores têm? Então, assim, eu acho que é uma pergunta que a gente sabe que nem todos que estão sendo candidatos, que serão os candidatos, que são os candidatos agora e que também serão eleitos, têm esse know-how, né? Em relação à questão das emendas parlamentares que os deputados federais podem destinar para obras e ações,
Você já sabe qual vai ser o seu investimento prioritário em emendas parlamentares caso seja eleita? Elas serão aplicadas 100% aqui na região de Brusque? Essa é uma pergunta muito complicada para mim, porque eu sempre falo que a gente, quando trabalha por municípios, por um estado, a gente trabalha por municípios, não só por uma região. Obviamente que da quantidade de deputados que serão eleitos, tem que ver quais... Imagina se todos os deputados do Oeste forem os eleitos. Eles não vão olhar por mais nada? Você imagina que todos os deputados da região Norte sejam eleitos? Você não vai olhar por mais nada em Santa Catarina? Eu acho que a gente tem que dar prioridade, sim, verificar. Eu acho que deveria haver... Gente, vocês estão me olhando. Eu sou um pouco utópica e sonhadora. Mas eu acredito que mesmo em partidos diferentes, se você está lá dentro do Congresso, alguém vai achar que, assim, que boba falando uma coisa dessa. Mas a ideia não é essa, de a gente unir forças para o Estado, né? Não é unir forças para um país. Então, vamos ver depois das eleições, quais as regiões foram contempladas de fato, né? Quais as regiões serão atendidas? Todas as regiões têm que ser atendidas. Obviamente que se tem alguém do Oeste que possa puxar coisas para o Oeste e eu, sendo eleita, estou no Médio Vale, eu vou conversar com lá, com cá e vou trazer para a região, obviamente. Mas se todos forem do Norte, como é que fica o Oeste? Se todos forem do Vale, como é que ficam os outros municípios? É isso que me preocupa. Eu sei que as pessoas podem achar meio utópico isso, sabe? E eu sei que é algo ruim falar, mas é histórico. As coisas se transformam assim, acontecem assim na política. A gente vê sempre alguém puxando sempre para um lado. E as pessoas querem que eu fale, eu vou trazer, mentir, entendeu? Mentir, eu não vou mentir em momento nenhum, eu sou muito transparente, eu não vou mentir. Então assim, as pessoas querem que eu fale que eu vou trazer, vou trazer verbas para Brusque, vou trazer... Gente, Iguabiruba, Botuverá, Itajaí, sabe? E Blumenau, Indaial e as outras cidades, como é que ficam? Será que a gente tem sempre que ter esse mesmo discurso? Eu não vou ter esse mesmo discurso. Os políticos que estão aí fazem esse discurso sempre para ganhar os votos das pessoas que querem somente o seu. Não querem o todo, eu quero o todo. Você falou em medidas de corte de privilégios, né, na União. Em relação ao seu gabinete, você está disposta a abrir mão de alguns benefícios? Quais? Sim, os compromissos que eu alanquei, às vezes eu posso não lembrar de alguma coisa, tá, gente? Eu sou meio ruim para números. Assim, às vezes tem que estar anotadinho. Mas assim, redução total de assessores, eu acredito que eu não sei, eu nunca estive lá. Então, eu estou falando pelo que eu ouço das pessoas. Então, uma redução, sim, de assessores. 25 assessores, gente. Nós precisamos, sim, de algum contador, né? de alguma pessoa na área de economia, de um bom advogado. Todos esses assessores. Verificar o que tem na Câmara. Quantos funcionários nós temos na Câmara? Claro que todo deputado, toda pessoa, você, Marcelo, vai sempre achar alguém de confiança para estar do seu lado. Né? Porque vai ter coisas que você realmente vai ter alguém que você confie plenamente. Às vezes mete a perna na gente, mas tudo bem. A gente até um ponto vai confiar. Mas a diminuição, sim, da quantidade de assessores. Uma outra coisa, também tem as verbas de gabinete, eu acho exorbitantes, né? Eu acho assim, se tudo já é pago pelo governo, né? Tudo já é pago pelo governo, por que ainda tem uma verba extra? E nisso a gente vê o quê? Vê políticos, muito antes da campanha, viajando pelo Brasil com dinheiro público. E aí se diz não corrupto, né? O auxílio saúde, por exemplo, é uma coisa que eu acho um absurdo. Primeiro, porque a gente tem que... privilegiar e não sucatear o SUS, né? Então, se a gente tem que não sucatear, a gente tem que olhar para o SUS com outros olhos. Tem no plano de saúde
o deputado e os senadores, eles não vão olhar para o plano de saúde. Eles têm tudo pago. No país inteiro, ele pode estar em qualquer lugar do país, ele vai receber o auxílio médico, né? O auxílio médico pago por nós. Então, assim, ele tem um salário muito bom, onde ele pode, sim, pagar um plano de saúde. Eu vou falar do meu caso. Eu utilizo o SUS e tenho a parte um plano de saúde, né? Eu tenho a parte um plano de saúde. Eu pago com o meu salário. E eu utilizo a minha parte que me cabe ao SUS. Né? Eu não tiro, às vezes, vaga de alguém que precisa muito, como é um médico especialista, por exemplo, algumas coisas, mas alguns remédios que eu preciso, eu realmente pego pelo SUS, porque eu pago por isso. Né? Eu pago por isso. Os meus impostos são direto da fonte, ele vem direto aqui para Brusque, inclusive, né? Se eu não me engano, tem essa coisa de o meu imposto de renda vem direto para a fonte. Eu só não quero falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que lá um economista já me falou isso. Estou lembrando assim. Kátia, você não tem nenhuma experiência política, né? Sim. Por que iniciar uma carreira tentando a vaga de deputada em vez de vereadora, por exemplo? Porque já me convidaram como vereadora, já me convidaram, inclusive em partidos de direita, né? Eu estou na esquerda, mas já me convidaram para partido de direita, aqui em Brusque. Eu já fui convidada outras vezes para deputada e sempre achei que não era a hora. Né? Sempre achei que os medos normais de uma pessoa, né, que nunca entrou para a política, e por causa de todo o aparato que tem em torno da política. As pessoas dizem, você vai ser corrupta, quando chegar lá, você vai... Todo mundo fala isso, todo mundo, assim, 99% das pessoas falam isso. Então havia muito esse medo. E aí, em dezembro, surgiu o convite, né, de entrar no partido e de ser candidata. Daí eu disse, acho que está na hora de eu encarar, eu acho que é um momento de eu desbravar, é uma experiência que realmente eu quero ter, para ver se daqui a pouco, realmente, lá na frente, eu não queira pleitear um outro cargo. Né? Então, na verdade, é uma grande experiência na minha vida. Eu gosto de desafios, né? Eu sou muito voltada a desafios, eu gosto bastante, então, por isso que eu resolvi entrar como deputada federal. Na verdade, eu pleiteei o de estadual, tá? Foi uma coisa que eu disse assim, não, quem sabe estadual? Aí, né, a gente conversando lá, ele disse, não, mas eu também quero ser estadual, então tá, vamos fazer isso. Perfeito. Independente do candidato eleito a presidente, a gente imagina que chega uma série de reformas à Câmara dos Deputados, né? Sim. Para você, qual é a mais importante e como que ela deve ser feita? Qual o modelo ideal? Olha, Andrei, eu vou te dizer que a reforma que tem que ter, eu acho que é a gente fazer uma reversão nos cortes, deu um branco, mas não faz mal. A gente tem que, a PEC 95, né? A PEC 55, que é a MP 95, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só ver aqui, eu esqueci. Gente, deu branco, desculpa, vocês depois cortam isso, né? Mas, enfim, a emenda constitucional 95, que congelou investimentos de saúde e educação. Tá? Essa é a primeira, a gente reverter isso, né? Tentar reverter isso. Eu acho que os próprios deputados, seria muito bom que se renovasse a Câmara dos Deputados, né? E o Senado também, embora as estatísticas mostram outras coisas, né? Seria muito bom. Então, assim, a gente reverter esse quadro, porque saúde e educação não podem ficar com verbas congeladas. Saúde e educação tem que ser também prioridade no país. Então, eu acredito que seja independente do governo, né? A gente trabalhar junto para que isso seja repensado. Não dá para a gente fecha a escola, vai abrir prisão, não adianta, né? O SUS não pode ser sucateado. Né? Então, a gente tem que trabalhar com um sistema único de saúde como um benefício para todas as pessoas. A gente perceber o SUS como um copo cheio, eu aprendi isso, sabe? A gente vê as coisas boas que o SUS tem e não só ficar alimentando as coisas ruins. As pessoas querem ver as coisas ruins para precarizar mesmo e para daqui a pouco, de repente, privatizar, né? Como está acontecendo em alguns lugares. Né, colocando as OS, por exemplo. Então você é a favor da revogação do teto de gastos, é isso? Sim. Em relação a alguma reforma, então a senhora é contra todas as reformas?
Não todas. Não, na verdade eu sou. Sim, sou toda contra todas, porque assim, a reforma trabalhista, a gente sabe que é uma reforma que está precarizando o emprego. Nesses últimos meses, ao invés de fazer um crescimento, só se tem notícias de decréscimo de empregos, né? Então, eu acho que a gente tem que rever isso, né? Mas no caso, por exemplo, de uma reforma política, o modelo político de hoje é o ideal, por exemplo? Não. Eu tenho um modelo político que até o pessoal defende, deixa eu te dizer, é a lista mista, né? Que é uma ordem que o povo é feita pelo partido, né? E o povo vota e vai dar prioridade para que aquele que ele quer, você, Andrei, é o meu candidato favorito, e a maioria está votando em você, então você que vai entrar na Câmara. Então é mais ou menos isso, tá? Perfeito. Além do corte de privilégios, né, que é o que toda a população está pedindo, como a senhora acredita que é possível melhorar as finanças da União? Porque essa tentativa, esse PEC do teto de gasto que foi aprovado, foi nesse sentido, né? Sim. Se você é contra o teto, qual a tua sugestão para a melhoria das finanças da União? As finanças da União, a gente tem que fazer a grande auditoria que o Boulos sempre fala, né? Cobrar das grandes empresas, né? 1% da população, 1% da população, né? Tem o grande montante de dinheiro do país e muitos deles recebem renúncia fiscal, muitos deles não pagam os seus impostos, então, né, eu acho que é por aí que pode começar. Certo. Como é que a sua campanha está sendo financiada? Existem muitos apoiadores? Eu tenho apoiadores amigos. Como eu não sou filha de nenhum político grande, eu sempre digo que eu sou filha da Dona Maria, né? O financiamento em dinheiro, a gente ainda não abriu a vaquinha, né? Que é uma possibilidade. A gente não abriu a vaquinha ainda. Estou pensando se realmente vai valer a pena a gente abrir a vaquinha. E a gente tem o fundo partidário, né? Que chegou um valor mínimo para cada um e é com isso que, por enquanto, a gente vai trabalhar. Uhum. Qual, na sua opinião, é o principal erro da atual legislatura da Câmara dos Deputados e como é que você propõe corrigi-lo? Além do que a senhora já comentou anteriormente em relação ao teto de gastos. O maior erro é ter deixado o Temer lá, né? Ter feito golpe, ter tirado uma mulher do poder. Acho que o maior erro foi esse. Tanto é que ela, né, não foi absolvida. Vários governadores fizeram as mesmas coisas que ela fez e, no entanto, estão no pleito. Então, um dos maiores erros foi esse. Então, eu acho que agora, nas eleições, tem uma possibilidade de mudança, né? Então, tudo vai depender agora do povo, porque agora não está mais na mão da Câmara. Está na mão do povo. O povo é que vai saber o que é bom ou o que é ruim para nós. E a gente sabe que nem sempre na democracia todo mundo pensa igual, né? Então, eu acho que está na mão do povo, muito mais do que dos deputados. Uhum. Você falou anteriormente que foi convidada por partidos de direita e de esquerda, né? Uhum. A sua visão política sempre foi voltada à esquerda mesmo, hoje filiada ao... Sempre foi voltada a fazer o bem para as pessoas. Se isso é de ser de esquerda, sempre foi. Sempre foi de pensar no outro como um todo, sempre foi pensar em como a gente pode melhorar as pessoas, né? Como a gente pode melhorar o convívio entre as pessoas, como a gente pode melhorar... Então, assim, eu acredito que o caminho é de esquerda, né? Que não é uma coisa... Então, assim, eu tô esquerda. Se ser esquerda, se ser socialista é fazer o bem para as pessoas, então, eu sempre fui. Perfeito. Certo. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir recentemente, né, a questão da descriminalização do aborto. Uhum. Caso uma proposta nesse sentido chegue na Câmara dos Deputados, você votaria contra ou a favor? Sobre a descriminalização, eu sou a favor, tá, da descriminalização da... É uma palavra difícil, né? Mas eu sou a favor. A gente entende que muitas mulheres morrem, tá? A gente entende que uma política pública direcionada para a saúde da mulher tem que ser feita.
muito mais do que já é feito, porque o SUS já trabalha com esse pedaço da população, são as mulheres, pedaço grande da população. Então, eu sou, sim, a favor. Uhum. Em relação ao projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento, né? Quando ele for à votação, que deve acontecer na próxima legislatura, a senhora será favorável ou contra a flexibilização da posse de armas? Bem, eu sou totalmente contra o armamento. Eu acho que as pessoas só vão acabar se matando. E alguns têm um argumento de que só vai ter arma quem quiser, né? Mas aí está o perigo. Eu já conheci pessoas que são da polícia, pessoas que são tecnicamente preparadas e que na vida fora ou dentro das organizações, a gente sabe que não tem o psicológico para ter uma arma. Tu imagina um cidadão dito de bem, né, que vai simplesmente ter uma arma em casa e achar que é o mais preparado. Por mais que digam que, não, vai ter treinamento, a gente sabe que tem várias pessoas que já têm arma em casa, né, e que correm muito risco. O bandido vai ser sempre bandido. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente quer que as pessoas sejam boas e não ruins. E a pessoa que tiver uma arma, ela não vai ser boa, ela vai ser ruim. Só isso que eu tenho para dizer. Então, eu sou totalmente contra o armamento. E aí podem me dizer assim, mas aí se tu for assaltada na rua, a sociedade está assim, infelizmente. A gente tem que trabalhar políticas públicas para que a segurança seja boa, para que a educação realmente aconteça, né? Para que se abra mais escolas do que presídios, né? Que tenha, assim, uma qualidade de vida mínima nos presídios, porque as pessoas pensam que botar o bandido, né, lá dentro da cadeia e deixar ele jogado é o melhor caminho. Né? Você verifica, por exemplo, o Drauzio Varela, ele sempre fala, né? Eu gosto muito dos livros dele, gosto muito dele. E ele sempre fala, tu jogar o bandido lá é como se tu tivesse devolvendo o ruim para a sociedade. Uma hora ele vai sair, né? Então, tem vários aspectos que antes do armamento tem que ser feito no país. Várias coisas que tem que ser feito e as pessoas não se ligam nisso. As pessoas só querem, não, vamos matar o bandido, vamos ter arma. Não é assim, gente. Não é esse o caminho. Existe hoje um debate de que parte da esquerda no Brasil está muito mais preocupada com pautas periféricas, como, por exemplo, a descriminalização da maconha, como temas mais centrais, como o desemprego alto, por exemplo. Você concorda com essa premissa? Não, eu concordo que a gente está preocupado com tudo. A gente está preocupado com as partes periféricas, que são realmente muito prejudicadas, né? As pessoas que não têm emprego, elas acabam indo para as partes periféricas, né? As pessoas que não têm um salário bom, as pessoas que não têm qualidade de vida. Então, assim, o pessoal, ele tá, e a esquerda, eu acredito, mas eu vou falar do meu partido, né? O pessoal, ele está preocupado com tudo. O pessoal, ele quer geração de emprego e renda, ele quer cuidar das pessoas, ele quer que tenha educação, ele quer que tenha cultura, né? Não se falou de cultura, mas a gente quer muita cultura, né? Eu trabalho com cultura, eu sei o que é o transformador da cultura nas pessoas. Então, por isso que eu digo, vamos colocar menos prisões, menos armamento e mais educação, cultura e esporte na vida das pessoas. Isso sim é transformador. Acho que não sei se respondi. Entre as suas propostas de governo está o que você classifica como defender as empresas públicas, como a Petrobras, os Correios. Você acredita que o governo pode gerir uma empresa com tanta eficiência como a iniciativa privada? Eu sou servidora pública há 9 anos. Meus pais foram servidores públicos. Né? Tem outras pessoas que eu conheço que são servidores públicos. E eu acredito, sim, no serviço público de qualidade. Eu acredito, sim, algumas máquinas estão infladas, inchadas, né? Podem estar, né? Ou o serviço não está eficiente, ou alguém que está administrando, que a gente sabe que às vezes as pessoas que são colocadas para administrar são só simplesmente puxadinhos de outras pessoas. Cheguei no poder, agora eu tenho que trazer todo mundo. E não se verifica quem é técnico, quem está, por exemplo, na prefeitura aqui. A gente verificar
quem é técnico na saúde, quem é técnico na cultura, né? As pessoas que são para estar ali gerindo aquele espaço. Então, eu acredito sim no serviço público de qualidade, eu acredito na Petrobras, eu acredito no SUS de qualidade. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham no SUS e que dão sangue por aquilo. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham, por exemplo, nos Correios, né? E são pessoas que dão sangue por aquilo. Tem os meus amigos da prefeitura, por exemplo. Meu Deus, tem pessoas ali que levam coisas, às vezes, de casa para poder atender alguma demanda na prefeitura. Então, assim, eu acho que sim, eu defendo o serviço público de qualidade, eu acredito sim. A iniciativa privada é muito bom, a gente não pode... meu Deus, o problema é que tem grandes empresários ganhando muito. Tem grande empresário que diz que gera emprego, mas dá um subemprego, né? Dá o mínimo de condição de trabalho para as pessoas. Tem grande empresário, por exemplo, que está matando a própria concorrência. Lá perto da minha outra casa, lá em São José, por exemplo, tem um grande empresário que eu tenho uma grande loja do lado da minha casa e a 2, 3 quilômetros tem uma outra grande empresa. Ele mesmo está matando a concorrência, ele é concorrência dele mesmo. Né? Então, eu acho que sim, eu acredito no serviço público de qualidade, eu acredito que se gerenciar corretamente, se não ter encheção de pessoas que não devem estar ali, por exemplo, a questão dos assessores, né? No parlamento tem 25 assessores, aí tem um lá que não está trabalhando, ganha um quinhãozinho dele e está vendendo açaí, né? Então, assim, isso não pode. Tem um lá, por exemplo, aqui que nós tivemos um caso aqui que trabalhava e saía para ir atender em outro lugar, né? Então, essas coisas que não pode acontecer. Né? A gente tem que priorizar pelo ter horário de trabalho, por trabalhar corretamente, por captar recursos, que é o que eu faço na fundação, por exemplo. Para a biblioteca, né? Não sei se nesse momento eu posso falar, mas na biblioteca, por exemplo, eu estou há quase 9 anos e a maioria da captação de recursos que a gente pegou foi por fora, por outros projetos que a gente fez. A gente consegue comprar livros com projetos que a gente fez. A gente conseguiu computadores com projetos que a gente fez. Então, o servidor público, tem muito servidor público fazendo isso. Então, a máquina pública é boa sim, ela só tem que ser bem gerenciada. Uhum. Mas indo um pouco além do trabalho do servidor, né? Sim. A tendência histórica, pelo menos, é que tenha uma ocupação política dessas empresas, né? Uhum. Isso aconteceu com a Petrobras, com os Correios também. E essas empresas têm déficits bilionários, né? Da casa dos bilhões. Sim. Saindo um pouco da questão do servidor público, sim, ainda assim, é interessante para o país a manutenção de empresas públicas tão grandes gerando esses déficits? Na verdade, como eu te falei, precisa que alguém administre direito. Se tem esses déficits, é porque alguém que estava lá, político, né, não gerenciou direito. Então, assim, uma empresa também afunda. A gente vê aqui em Brusque, por exemplo, a gente sabe que tem empresas que faliram porque foi mal gerenciado. Então, tanto no público quanto no privado, se não for bem gerenciado, vai morrer. Aqui em Brusque a gente tem esses casos, não tem? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei fascinada com algumas empresas, no entanto, elas estavam fechando. Então, eu acho que alguma coisa está na cabeça das pessoas, muito mais do que, né, ou você tira de um lado ou você tira do outro. Então, nos dois lados vai ter isso. Então, uma boa administração é o que vai contar. Consta entre as suas propostas incentivar a sustentabilidade e dizer não ao agrotóxico. Você acredita que é possível fazer uma agricultura em larga escala hoje sem agrotóxico, já que a agricultura orgânica hoje ela tem um custo muito elevado e um alcance pequeno também? A agricultura orgânica tem um custo muito elevado, porque em vez de investirem na orgânica, estão investindo nos venenos. Entendeu, Marcelo? Então, na minha visão, eu não sou uma estudiosa da área de agroecologia, né? Mas o que eu entendo é que se a gente investisse mais, de alguma forma, na agroecologia, ela seria muito mais beneficiada e seria muito barateada. Mas o que eu entendi agora é que estão facilitando para o agronegócio que coloque mais veneno para a produção ainda ser maior, né? Para não ter
desperdícios de lavouras e as pessoas que trabalham com o agronegócio estão sendo quase que marginalizadas, sabe? Tem lugares que tu tem que pedir favor para botar na banquinha do mercado, entendeu? Então, há sim uma possibilidade, mas é questão, como eu falei, é histórico, né? O agronegócio está aí há anos, né, tomando conta do país. Né? Então, na verdade, é uma questão de prioridade do país. O que vai ser melhor para a gente? O que vai ser melhor para o povo? Comer veneno ou comer comida boa? Mas você acredita que, na prática, é possível o país inverter essa prioridade e dar atenção para a agricultura orgânica em detrimento do agronegócio? Acredito que sim. Eu acredito que assim, tudo que o pessoal propõe, né, não vai ser algo que, não, amanhã vamos resolver. É impossível, entendeu? Amanhã são coisas gradativas que vão acontecer gradativamente. Então, né, pensar em formas de políticas que realmente protejam a pessoa que trabalha com agronegócio, aquela agricultura familiar, entendeu? Então, acho que há possibilidades. Só que a gente quer tudo para o imediato, né? A gente quer tudo para ontem. E o Brasil está aí há anos fazendo coisa errada. Então, perfeito. Candidata, eu agradeço a sua presença, desejo uma boa campanha. Agradeço também ao Marcelo, a todos que nos acompanharam até agora. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada.